Amém. Como é bom estar com os irmãos na casa do Senhor, louvando, desfrutando da comunhão que o Senhor nos tem dado através de Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Efésios 4, 1 a 6. O apóstolo Paulo escreveu esta carta, e quando ele escreveu esta carta, ele estava preso. O capítulo 3, versículo 1, ele se apresenta como o prisioneiro de Cristo. E no 4:1 ele fala assim: prisioneiro no Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Oremos. Senhor, obrigado por Tua palavra viva e eficaz, poderosa, que é capaz de discernir nossas intenções, nossos pensamentos, e é capaz de dar a nós um norte, uma direção, e é o instrumento do Espírito para operar em nós uma transformação de vida, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Cristo. Que a Tua palavra flua como um rio e alcance nosso coração, e que o Teu Espírito Santo a torne vida em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo esteve boa parte do seu ministério preso. Estima-se que Paulo tenha se convertido mais ou menos aos 33 anos de idade. E depois de ele ter se convertido, ele passou um tempo exilado no deserto da Arábia, provavelmente uns 3 anos, ele menciona isso aos Gálatas. E depois de passar esse tempo, ele tentou voltar a Jerusalém e auxiliar os irmãos, mas houve problemas lá. E por essa razão os irmãos o encaminharam até Jope. E de Jope ele voltou para a sua cidade natal, a cidade de Pátimos. Desculpa, a cidade de Tarso. E em Tarso estima-se que Paulo passou 8 anos. 8 anos para esfriar a cabeça dele, 8 anos para refletir sobre a vida. E quando ele estava mais ou menos com uns 44 anos de idade, Barnabé foi à cidade de Antioquia e chegando lá ele viu a graça de Deus e se alegrou com os irmãos e foi até Tarso e trouxe Paulo para trabalhar com ele. Então Paulo inicia seu ministério mais ou menos aos 44 anos de idade. E Paulo fez algumas viagens. E numa dessas viagens ele tentou chegar em Éfeso. Ele quis anunciar o evangelho na Ásia. Mas a Bíblia diz e nos surpreende dizendo: o Espírito de Deus o impediu. Não permitiu que ele fosse a Éfeso. Porque era a intenção de Deus que outros começassem o ministério, começassem a igreja em Éfeso. Paulo foi um continuador daquilo que Priscila e Áquila, também Apolo, deram início na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, capital da Ásia, uma cidade muito importante. E não somente importante por seu comércio, pelo movimento que passava por ali, mas também era o grande centro religioso de culto à deusa Ártemis, ou Diana, como conhecida pelos latinos. Essa era a deusa da caça. E era uma deusa muito reverenciada, de maneira que muitas pessoas iam a Éfeso oferecer sacrifícios.
E havia o grande templo da deusa Diana em Éfeso, um templo enorme, onde o centro da adoração naquele templo era uma pedra, um meteoro, que caiu do céu, e eles acreditavam ser aquele meteoro a representação da deusa Diana. E as pessoas iam para lá, e havia um comércio grande em função daquela adoração à deusa Diana, de maneira que quando Paulo esteve por lá, ele teve problema com os ourives, os artífices que faziam os nichos para Diana, e ele acabou sendo expulso de Éfeso em função desses problemas que a chegada do evangelho causou na cidade de Éfeso. Quando você lê o capítulo 19 de Atos, você descobre que por 2 anos Paulo esteve em Éfeso ensinando de casa em casa e também num lugar chamado Escola de Tirano, e ali ele teve a oportunidade de estabelecer presbíteros, diáconos, a liderança naquela igreja. Agora, depois de algum tempo, já preso em Roma, esta prisão que menciona aqui no versículo 1, é aquela mencionada em Atos capítulo 28, quando Paulo então permanece em Roma, aguardando o julgamento de César. Diz a tradição que ele foi absolvido e posteriormente foi à Espanha, sendo preso depois, por volta do ano 66, 67, sendo executado por ordem de Nero, assim terminando a sua vida. Paulo, então, em cerca de 62, escreve esta carta a esta igreja. Era uma igreja constituída de cristãos convertidos do judaísmo e cristãos convertidos do paganismo. Então, observem, era uma igreja mista, composta de pessoas que nasceram num ambiente religioso, onde a lei de Moisés ela era ensinada, vivenciada, onde havia os sacrifícios, rituais, sacerdotes e coisas dessa natureza no ritual judaico. E havia pessoas que tinham se convertido e faziam parte dessa comunidade, que ignoravam todas essas coisas, que não entendiam da lei, que não conheciam as escrituras, toda a tradição, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. E eles vinham de um berço pagão, onde cultuava-se os muitos deuses. Então havia região que cultuava um determinado deus, o panteão romano, como também o panteão grego, era muito diversificado, não havia uma unidade religiosa, mas Éfeso tinha uma forte característica pagã, onde as pessoas viviam em função do culto pagão. Muitas pessoas com uma origem pagã e algumas pessoas com uma origem judaica. É evidente que esta igreja terá problemas, dada a própria procedência, o passado dessas pessoas. E Paulo diz que o passado dos judeus contribuiu muito para a compreensão das Escrituras. Por outro lado, deu a eles um rigor legalista, ascético. Já o passado pagão de muitos irmãos acabou contribuindo para que eles tivessem uma mentalidade voltada para a libertinagem. De maneira que muito do que se fazia na cidade de Éfeso, Paulo diz em Efésios 5, só de falar já é ofensivo. Só mencionar é torpe. Essas pessoas praticavam aquilo que Paulo chama de obras infrutuosas das trevas. Então aqueles irmãos tinham vindo para essa comunidade. E essa situação religiosa era uma situação religiosa de tensão. A comunidade era mista e Paulo escreve esta carta para orientar os irmãos a como eles deveriam proceder para viver de conformidade com a vocação que eles receberam. Olha o verso 1. Eu, o prisioneiro do Senhor, rogo-lhes. Esta palavra é uma palavra muito carinhosa. Paulo, na autoridade de apóstolo, de prisioneiro do Senhor, podia dizer, eu ordeno, eu digo para vocês com a autoridade que me foi, mas ele não faz nada disso. Ele diz assim, eu rogo carinhosamente, suplico, solicito, como um pai que está vendo o filho necessitado de algo, fala brandamente com ele. Paulo aqui se apresenta como este pai que fala a esta igreja dizendo, eu peço encarecidamente que vocês vivam,
que vocês se portem, que vocês se comportem de uma maneira digna, de uma maneira que traz dignidade à vocação que vocês receberam. E que vocação é esta? John Stott, em seu comentário aos Efésios, diz que a vocação era uma vocação tríplice. Uma vocação à unidade, uma vocação à santidade e uma vocação à caridade, que é o amor. Segundo John Stott, então, o Senhor havia chamado os cristãos, e os cristãos de Éfeso precisavam entender isso, a viverem a unidade que há em Cristo, a viverem de conformidade com a santidade estampada, evidenciada na vida de Cristo, e viver em amor, como Cristo nos amou. Esta é a exortação de Paulo nos capítulos 4, 5 e 6. Vivam em unidade, santidade e amor. Vivendo assim, vocês viverão de uma maneira digna da vocação que vocês receberam da parte de Deus. Nesta manhã queremos tratar sobre este primeiro aspecto desta vocação, o viver em unidade. E o texto nos fala exatamente sobre isso. Aqui, Paulo está dando continuidade a uma argumentação que ele começou lá no capítulo 1, quando então ele desenvolve algumas doutrinas centrais da fé cristã. Alguns intérpretes acham que, ao invés de ser uma carta, na verdade, isto aqui é um tratado teológico. Paulo começa falando sobre cristologia. Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? E ele apresenta Jesus como o amado de Deus, em quem temos sido eleitos, predestinados, santificados, adotados, abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Este é Jesus Cristo. E em seguida ele fala sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como Cristo nos salva? Ele nos salva tendo morrido em nosso lugar e tendo ressuscitado, nos incluindo nele, de maneira que nele morremos e com ele ressuscitamos para viver em novidade de vida. Nós que outrora vivíamos segundo os príncipes, segundo os principados deste mundo, agora identificados em Cristo, nós somos chamados para viver uma vida de santidade. E por fim, Paulo, para terminar esta exposição, ele fala sobre a eclesiologia. O que é a igreja? O que é esse negócio, igreja? Ele diz, a igreja é essa comunidade chamada por Deus para um comprometimento com Cristo. E essa comunidade não é mais uma comunidade étnica, judaica unicamente. É uma comunidade composta de pessoas procedentes de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, para formar um só corpo. Uma nação, uma comunidade unida por uma única confissão, por um único Senhor, por um único Espírito, por um único Deus, por uma única esperança, por uma única fé, um só batismo também. Esta é a comunidade cristã espalhada pelo mundo todo. A igreja é esta comunidade unida em Cristo Jesus, que tem algo em comum. Todos nós reconhecemos que na nossa vida houve uma outrora sem Cristo, que Paulo diz, outrora éreis trevas, Efésios 5:8. Mas há um grande porém entre o nosso outrora e o nosso agora. Efésios 5:8 diz, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Agora em Cristo não somos mais trevas, somos luz. Nós reconhecemos que outrora éramos alguém que agora não somos mais, porque estamos em Cristo Jesus. Esta é a comunidade cristã. E Paulo explica isso de maneira muito clara a eles. E diz a eles, irmãos, a primeira coisa que vocês precisam fazer para viver de uma maneira digna da vocação que vocês receberam é se esforçar. No verso 3, esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O
tema desta manhã é preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. A exortação, o incentivo de Paulo é: esforcem-se. Conscientemente foquem nesta missão, nesta atividade importantíssima de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Notem, aqui existe um certo pleonasmo. Paulo é como se dissesse assim: esforcem com esforço. Ele fala assim: esforcem com diligência. Põe diligência nisto. Observem, isto é muito importante. Quando servi o exército, nós tínhamos momentos em que parava tudo, cada soldado pegava a sua arma. E nós desmontávamos a arma, limpávamos a arma, montávamos a arma de novo. Tínhamos um tempo para isso. Enquanto estávamos fazendo isso, o sargento, que ele recebe para ser antipático, né? Recebe para ser aquele cara que pega no pé, aquele que está ali, firme, criticando no sentido bom, positivo, no sentido de incentivar-nos a fazer bem feito, xingando às vezes, né? Mas ali, presente, estimulando-nos a fazer o quê? Ele disse: limpe a sua arma, porque quando você precisar dela e ela não estiver limpa e não estiver funcionando, você está morto. O soldado sabe a importância que tem de manter o fuzil sempre em condições de ser usado. Precisamos focar nisso, é uma questão de vida ou morte. E Paulo está dizendo: a unidade da igreja é uma questão vital para a igreja. Por isso a igreja precisa entender que ou ela mantém a unidade e continua sendo igreja, ou ela deixa de lado esta função e consequentemente deixará de ser igreja. Porque a unidade é uma das bases fundamentais desta realidade chamada igreja. Esforcem conscientemente, pensem nisso, foquem a atenção de vocês em preservar a unidade. Paulo usa um verbo importante aqui, que é preservar. Significa manter, significa conservar, guardar, dar atenção. Notem, ele não está dizendo assim: irmãos, façam o possível para criar unidade. Nós não criamos unidade, irmãos. Nós não temos missão de criar a unidade. Às vezes, nós ilusoriamente queremos fazer coisas para criar a unidade na igreja. Isso é ilusório. Essa unidade que nós criamos, ela é falsa. Dietrich Bonhoeffer chama de unidade anímica. É aquela onde eu me torno um com você porque as nossas afinidades são as mesmas. É a unidade de um torcedor de time, né? A unidade lá da Mancha Verde é o Palmeiras, né? A unidade da Fiel é o Corinthians. Se entrar um palmeirense, quebrou a unidade, vão quebrar o palmeirense. Porque a unidade é baseada na afinidade. Nossa unidade não é baseada na afinidade. Nós não estamos unidos porque a gente gosta de cantar as mesmas músicas. A gente gosta de fazer as mesmas coisas. A gente acha legal isso. A gente acha o ambiente agradável. Essa não é a unidade do Espírito. Essa unidade a gente cria, mas ela não é a unidade que o Espírito dá. A unidade que o Espírito dá é uma unidade em Cristo. Nós estamos aqui unidos, queridos, não porque nós gostamos de determinada coisa, não porque a gente acha que o ambiente é agradável, o ar-condicionado está maravilhoso e o louvor, glória a Deus, foi algo maravilhoso, mas nós estamos aqui porque estamos todos em Cristo. É Ele quem nos une. A minha unidade com você não é minha, eu e você, é eu, Cristo, você, Cristo, nós em Cristo juntos. É Cristo quem nos faz um. E quem promove esta unidade, quem a realiza, quem a efetiva, é o Espírito Santo. Olha Paulo dizendo, a unidade do Espírito.
é a unidade que o Espírito dá. Esta é a verdadeira unidade. Esta é a única unidade que Deus reconhece. Somos um em Cristo Jesus. Escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 12, versículo 13, Paulo disse assim: porque por meio de um só Espírito, nós fomos unidos, batizados em um só corpo, e assim formamos este corpo de Cristo. Todos nós, por um só Espírito, batizados num só corpo, fomos transformados em uma unidade composta de pessoas diferentes, com afinidades diferentes. Há grupos sectários que acham que unidade é a mesma coisa que uniformidade. Então você vai num grupo sectário. Uma vez eu fui visitar um senhor, ele manifestou o desejo de frequentar a igreja batista que eu pastoreava. E eu fui lá visitá-lo, e era um senhor que tinha um sítio e ele plantava cana naquele sítio. E eu conversando com ele ali, ele pegou uma cana, descascou para a gente chupar junto e tal, né? Eu disse a ele, então, senhor, o senhor pode frequentar a igreja, porque ele tinha dúvida se ele podia frequentar a igreja. Alguém disse, ele está com dúvida se ele pode frequentar a igreja. Fui lá e disse, você pode frequentar a igreja, seja à vontade, a igreja é um espaço público, não vamos impedir, jamais, será muito bem-vindo, por favor. Ele disse, pastor, é que eu estou com vergonha, porque as minhas camisas de manga comprida, elas estão velhas. Aí eu pensei, meu Deus, o que isso tem a ver? Aí ele falou, pastor, é que eu nasci e fui criado numa igreja onde você só pode ir com camisa de manga comprida. Eu falei, meu Deus, que coisa interessante, né? Já pensou se nós instituíssemos aqui, né? Num ato de arbitrariedade, eu vou instituir camisa de manga comprida azul, porque no meu guarda-roupa quase tudo é azul. Vocês já perceberam? Parece que é um negócio meio instintivo isso. E aí então nós vamos estabelecer que somente os que estão de camisa azul podem frequentar essa igreja. Olha lá, o Augusto gostou da ideia. Passou ali, o irmão lá está certinho, viu, irmão? Perfeito, você está azul, né, da cor do céu. Ok? Agora você não está azul. Não sei o que você está fazendo aqui. Né? Isso é o quê? Uniformidade. Não é unidade. Eu tenho uma prima, Deus abençoe, né? Ela faz parte de uma igreja onde todo mundo veste branco. Igreja da Restauração. E aí então o meu primo, casado com a minha prima, trabalhava com meu pai. Meu pai era pedreiro e ele ia para a construção de branco. Imagina que espetáculo, que coisa maravilhosa. E é baseado em Apocalipse, andarão de brancos porque são dignos. Isso é o quê? Uniformidade. Agora a uniformidade não cria, não expressa a unidade. A unidade se expressa na diversidade. Paulo diz, nós somos um só corpo. No seu corpo há diversidade, o olho vê, o ouvido ouve. O ouvido não vê, e que bom, né? Que bom, graças a Deus. Né? O nariz faz a função própria dele e há diversidade. E porque há diversidade, o corpo desfruta da bênção de ser uma unidade. Então, nós não estamos promovendo e não queremos uniformidade. Nós queremos viver a unidade que Deus nos dá através do Espírito Santo. É esta unidade que o apóstolo Paulo está dizendo, tenham a devida atenção em preservá-la. Nota, é como se Deus desse para você uma orquídea. Quantos aqui criam orquídea em suas casas? A Iraci cria orquídea, a gente sabe o dilema que é. É fácil? Não, né? É linda, é maravilhosa, é uma flor assim espetacular. Cada orquídea é um espetáculo da natureza. Mas você recebe a orquídea, você compra a orquídea, você cultiva a orquídea e depois você tem que cuidar dela. Pense na unidade como esta orquídea, que nós temos que cuidar todos os dias, olhar, dar atenção, senão ela morre, não dá o fruto, cria aqueles bichinhos, comem ela.
Entendam assim, nossa função é preservar, nossa função é cuidar daquilo que já é, daquilo que já existe, a unidade do Espírito. E como fazemos isso? Pelo vínculo da paz, pela paz que nos une, por aquilo que faz com que andemos em paz, andemos tranquilamente, andemos não animosamente, mas amistosamente, como amigos. Porque, queridos, além de irmãos em Cristo, nós somos amigos uns dos outros. E isso é importante para preservar a unidade. Que mantenhamos a amizade, que mantenhamos esses laços que nos unem em Cristo Jesus. Mas como se faz isso? Paulo nos ensina, no verso 2, que a unidade do Espírito ela é preservada pelo cultivo de 4 virtudes essenciais. Então, se você estiver anotando aí, pode anotar. A unidade do Espírito, essencial para vivermos de conformidade com a vocação que recebemos de Deus, ela é cultivada, ela é preservada pelo cultivo, pelo cuidado em relação a 4 virtudes cristãs. Quais são elas? Você olha para o verso 2, o meu esboço é da atualizada, então na NVI tem alguma diferença. Mas as 4 virtudes são humildade, mansidão, longanimidade, paciência, e mútua tolerância em amor. Então essas são as 4 virtudes que devemos cultivar, caso queiramos realmente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Humildade, mansidão, longanimidade, mútua tolerância em amor. Vamos falar de humildade? Não é fácil ser humilde, né, gente? No mundo cheio de pessoas arrogantes, cheio de gente pronta para dar uma carteirada, é difícil ser humilde. Ser humilde neste mundo é andar na contramão da história, contra a corrente. Porque depois que o homem pecou, ele fez de si o centro da sua realidade. E, consequentemente, acabam tendo uma atitude arrogante a respeito de si e dos outros. Humilde é aquela pessoa que reconhece que todos são de igual valor perante Deus. Primeira coisa que precisamos ter em mente para que nós possamos desenvolver uma mentalidade humilde é o seguinte: você não é mais do que ninguém diante de Deus. Deus não tem queridinho do papai. Se você até hoje pensava, eu sou um queridinho de Jesus, esquece. Ninguém é o que Jesus vai passar a mão porque, é meu filho favorito. Não tem filho favorito, tem filhos. Todos são filhos, iguais perante Deus. Em iguais condições, de maneira que, ao olhar uns para os outros aqui, pode ser que em algum momento a função é diferente. Talvez você trabalhe para alguém que está aqui, e lá no trabalho ele é o seu patrão, mas diante de Deus, lá na empresa ele é o seu patrão, diante de Deus ele é filho de Deus, como você, estão igualmente diante de Deus. Não há razão alguma para acharmos que Deus tem preferidos em relação a Jesus. Devido ao fato de que somos chamados a seguir os seus passos, a humildade é uma parte insubstituível do caráter cristão. Paulo emprega uma palavra aqui que tem a ver com a maneira como pensamos a respeito de nós mesmos. É uma atitude mental. A palavra humildade, no meio da palavra humildade está a palavra mente. Quer dizer, é como você pensa a respeito de você mesmo. Agora olhe comigo em Romanos capítulo 12, versículo 3, o que Paulo diz àqueles irmãos. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter.
Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Algumas pessoas que confundem humildade com autocomiseração. Autocomiseração é aquela atitude, eu sou tão coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é pecado. A autocomiseração é pecado. A humildade é a aceitação do fato a respeito de você. É pensar a seu respeito com moderação, de acordo com a realidade. Os irmãos de Corinto estavam se achando o máximo, porque eles tinham dons, porque eles tinham recebido graça de Deus, e eles viam que a igreja deles era uma igreja carismática, não faltava nenhum dom, tinha revelação, milagres aconteciam. Eles começaram a se orgulhar, e aí Paulo escreve a carta para eles e faz uma pergunta chave. A pergunta é essa: o que você tem que você não recebeu? Vou dar 5 minutos para você pensar nisso. Nem precisa, né? Porque tudo o que você tem, você recebeu. Ou não? Alguém aqui criou alguma coisa a partir do nada que possa dizer: o que eu tenho não recebi? Somente aquele que é capaz de criar as coisas a partir do nada, que não depende de absolutamente ninguém para ser quem ele é, pode dizer que sim, ele tem algo que ele não recebeu, porque fora dele, todos nós recebemos tudo o que temos, o que somos, provém dele. Então, se eu não tenho nada que eu não tenha recebido, por que eu me orgulho como se eu não tivesse recebido? Por que eu me coloco na condição de achar, eu sou bom, eu posso, quando na verdade a graça de Deus é que faz você ser quem você é? E esta graça de Deus está disponível a todas as pessoas, sem mérito. Isso quebra nosso orgulho, não é verdade? Paulo diz: pensem de maneira moderada. Pensem entendendo que o que vocês são é fruto da graça de Deus. A graça de Deus te basta. Jonathan Edwards escreveu um livro chamado As Afeições Religiosas, um tratado sobre as afeições religiosas. E nesse livro ele diz que uma das características de uma verdadeira experiência espiritual é que ela produz humildade. A coisa mais terrível é o orgulho espiritual. No entanto, quando o Espírito Santo opera em nós, ele traz ao nosso coração humildade. E o que é humildade? Segundo ele, a humildade é, antes de mais nada, uma desistência de toda e qualquer presunção. A humildade significa: eu desisti de querer ser o que eu não sou de fato. Deixei de ser um gavola, uma pessoa que fica ostentando o que não é, que diz que fez o que não fez, que pescou um marlin sozinho no braço com uma vara de bambu. Acredite, tem gente que fala esses absurdos. Não acredite, é mentira. A pessoa que sabe quem ela é, ela reconhece o valor que está no outro. Quando eu reconheço que tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que Deus me permite experimentar é por pura e mais absoluta graça, eu olho para você e digo: olha outro agraciado, era desgraçado tanto quanto eu, agora foi agraciado. Nós fomos agraciados, não há diferença nenhuma entre mim e você, porque Jesus Cristo é aquele que faz com que sejamos quem nós somos. E aí não tem espaço para orgulho. Vou me orgulhar do quê? A palavra orgulho no grego é bolha de ar. Certo? Imagine fazer uma bolinha de sabão assim, bonitinha, acabou. Onde está o orgulho? Não se sustenta. Mas a humildade é que nos torna semelhantes a Cristo, pois ele disse assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou humilde e de coração e manso também.
A próxima virtude é mansidão. A NVI diz docilidade, ser dócil. Ser uma pessoa gentil. E gentileza gera gentileza. Ao invés de ser rude, grosso, tosco. Comigo é assim, eu tenho pavio curto. Pois peça ao Espírito Santo para alongar esse pavio. Quando nós nos convertemos, Jesus alonga o pavio. Porque não é próprio ao cristão ser este destemperado. Irmãos, olhe bem essa palavra, destemperado. Negócio duro de engolir. Não, pastor, é que eu sou muito franco. Não, irmão, é grosso mesmo. É grosso igual um coice de mula. Aqui mansidão significa poder sob controle. Você vai lá, pega um boi bravo, traz ele, amansa ele, e aí coloca ele para carregar uma carga, a carroça, o carro do boi. É o mesmo boi, só que agora mais tranquilo, mais sob controle, a mesma força, o mesmo ímpeto, a mesma garra, só que agora usado para construir. Isso é mansidão, é usar a força para construir. O contrário da mansidão, a irascibilidade, é usar a força para destruir, para fazer um arraso, para sair no braço com todo mundo. Aquele conceito, eu sou homem, não levo desaforo para casa, pois agora você é cristão, você vai receber desaforo na sua casa. Espere, porque ser cristão é isso. Jesus recebeu desaforo na casa dele, cuspiram na cara dele, deram tapa na cara dele. O que ele fez? Ele falou: Miguel, desce aqui, parte esse indivíduo ao meio. Não, a Bíblia diz que ele não falou nada, porque ele era manso. Como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. A mansidão, assim como a humildade, é uma questão de mente. A palavra mansidão indica aquele que é lento em irar-se. Tiago falou sobre isso. Irmãos, estejam prontos a ouvir. E estejam lentos a irar-se, porque a ira não produz a justiça de Deus. Mas nós muitas vezes somos levados pelo ímpeto. Queremos reagir de pronto. Não aceitamos. O meu sangue espanhol ferveu. Esfria. Eu não suporto. Eu sou filho de nordestino. Eu puxo a peixeira. Não, irmãos. Guarda essa peixeira. Você não precisa disso. Jesus amansou o seu sangue cearense, baiano, piauiense, seja lá o que for. O Espírito Santo está aqui para te amansar. E sabe como é que ele te amansa? Ele te coloca debaixo do mesmo jugo de Jesus. Jesus é o boi manso que amansa você. É só viver com ele. Você vai saber que com certeza você se tornará humilde e manso. Talvez você esteja perguntando assim: pastor, como é que eu posso aferir ou medir o meu progresso espiritual? Quero te dar uma dica. Se você está há 10 anos seguindo a Cristo, se você está há 20 anos, 30 anos, se você está há 2 anos, não importa. Eu quero perguntar a você o seguinte: você hoje é mais humilde e manso do que ontem? Se você hoje é mais humilde e manso que ontem, você está indo bem, continue assim, porque seguir a Jesus significa tornar-se semelhante a Ele, e tornar-se semelhante a Ele significa tornar-se humilde e manso. Ele disse isso. E nós podemos medir se estamos seguindo ou não a Jesus Cristo por essas duas virtudes cristãs capitais, essenciais: humildade e mansidão. Agora vem uma outra virtude. É a virtude da longanimidade. Notem, humildade, mansidão tem a ver com a mente. É o que eu penso e como eu lido com os meus próprios sentimentos. Veja você,
Humildade, eu olho para o outro e digo, o outro, tudo que ele tem, o que ele é fruto da graça de Deus. Eu também, então, não sou melhor que ele, nós somos iguais. Perante Deus, somos iguais e isso é o importante. O meu relacionamento com você é baseado nesta verdade. A segunda, eu entendo que dentro de mim há forças destruidoras, que a menor palavra de contrariedade sua dá vontade de enfiar a mão na cara e virar uma confusão, mas lá dentro eu entendo que isso não é o que Deus quer, e quando estou seguindo a Jesus, o caráter dele formado em mim me torna manso. Agora vem as duas outras virtudes, que não diz respeito tão somente a você, mas ao outro. A longanimidade é isto. A longanimidade é aquela paciência, não de Jó, a paciência de Deus. Porque o atributo longanimidade é aplicada a Deus. Essa palavra é uma palavra composta, no grego é macrotimia. Macro é aquilo que é grande, largo, espaçoso, elástico. Entendem a ideia? Timós é aquele sentimento que brota dentro de nós e desperta reações. É o start das reações humanas. Então, quando eu olho alguma coisa e aquilo me agrada, a timose é positiva, eu fico feliz. Mas quando eu olho uma coisa, aquilo me desagrada, né, eu olho para o Neymar, ele está caindo no chão de novo, a timose me cria uma raiva, e penso, ganha milhões para fazer um negócio desse, e a gente sofrendo aqui, feito um tonto, aquilo dá uma raiva, é a timose negativa. Entenderam bem isso aqui, né? Aí então eu olho para o outro irmão, e nós combinamos de vir de azul, e o irmão vem de branco. Isso me causa por que que esse indivíduo não segue a regra? Né? A gente combinou que todo mundo ia fazer determinada coisa, me aparece um indivíduo fazendo outra coisa. E ainda questiona. E aí a minha timós ferve e eu tenho vontade de reagir contra ele. A macrotimia significa que eu desligo o fogo e deixo essa chaleira esfriar até ver qual é a melhor atitude a tomar. Entendeu a macrotimia? E a gente não dá vazão às nossas reações inesperadas, abruptas, que causam problemas. Quantas vezes a palavra vem à boca e a gente já vai falar e ofender, e aí então a gente pensa, vou contar até 10 mil, porque alguns irmãos é até 10, mas outros é até 10 mil, só por Deus, né? Aí a gente fica ali contando, eu não vou. Não, dessa vez não. Senhor Jesus, aumenta a minha paciência. E aí então você se acalma. Aquele vulcão para de emitir lavas e cinza e pedras. E aí você diz, tudo bem, irmãos. Vamos tentar pensar numa outra solução. Não é verdade? Uma vez estávamos num evento, e aí nós precisávamos do palco todo para realizar o evento lá. A Iraci liderava um grupo de dança, 15 meninas dançando, meninas fazem movimentos muito longos e tal, e aquilo é um problema e tal, deveria só 12, mas 15, né? 12 é o número bíblico, não sei porque tinha 15. E aí então, estava ali, e de repente vem um rapazinho da equipe de som, desculpa o irmão do som aí, mas aconteceu isso. Ele veio, encheu de caixas, na minha ausência, e quando eu cheguei, olhei aquelas caixas, eu disse, ai Senhor, dá-me aquela paciência que só o Senhor tem. Cheguei para ele e falei, querido, amado, por favor, o amado poderia tirar essas caixas aqui, não vamos precisar usar o palco. Ele falou, eu tenho ordens para colocar a caixa. Eu falei, pois é, eu estou te dando uma outra ordem, tira a caixa. Pelo amor de Deus, não me leve à ira. Você tem que falar com meu pai. Eu falei, quem é seu pai? Muito carinho assim, mas com a vontade de
né, meti uma carteirada nele, você está falando com o pastor. Aí eu falei, quem é seu pai? Ele falou, aquele senhor lá. Eu cheguei lá e falei, olha, seu filho, ele colocou as caixas lá, mas a gente precisa do espaço, querido. Ele falou, tudo bem, pastor, eu vou descer lá e falar com ele para tirar as caixas. E eu ali torcendo, Senhor, que esse diálogo funcione. E aí o pai chegou, conversou com o filho, eles carinhosamente desceram as caixas, o ensaio aconteceu. Mas não fosse a graça, a misericórdia, o Espírito de Deus naquela hora, eu teria dito um monte para aquele rapaz. E aí depois eu tinha que voltar lá e falar assim, oh querido, desculpa, eu entrei na carne, o velho homem desceu, e eu fiz essa bagaça toda, agora eu tenho que consertar. Queridos, vamos evitar isso, na verdade? Como é que a gente evita isso? Digamos que eu vou lá e cometo um desatino com o Hélio. Né? Depois eu tenho que chegar lá, ô Hélio, foi mal, perdoa. Por que você tem que reparar se você pode fazer certo da primeira vez? Aguenta mais, segura um pouco mais. Isso é longanimidade. Querem ilustração? Lá no texto de Mateus, capítulo 18, Jesus está falando sobre como nós vamos tratar o irmão que peca contra nós. E como é que Mateus nos ensina isso? Jesus conta uma história, Mateus 18, versos 21 a 35. Jesus disse, havia um homem que devia, um negócio tremendo, devia muito mesmo. Não dá nem para calcular o quanto aquele homem devia. Mas aí então, ele foi lá pedir clemência ao seu credor. E o credor disse, rapaz, você está me devendo muito, não dá para te perdoar não, você vai preso. Mateus capítulo 18, os versos 21 a 35. E aí aquele homem, a Bíblia diz que prostrou-se diante do credor e disse, tem misericórdia de mim. A palavra ali é macrotimia. Tem uma paciência alongada. Parcela isso em 10.000 vezes. E eu te pago. Aí aquele homem falou, olha, não precisa mais pagar não, pode ir embora. Aí ele sai e ele encontra um cara que devia R$10 para ele. E bate nesse cara e prende esse cara. E aí o antigo credor ficou sabendo, bateu no indivíduo que devia 10 para ele. Ah, chama ele de volta. Vem pra cá. Gente, esse credor é Deus. Ele perdoou a sua dívida impagável. Aí eu encontro um irmão ali que deve 10 para mim. E eu vou lá e bato nele, e prendo ele, a mulher dele, os filhos dele. E tomo a televisão dele, e tomo tudo dele, e empenho a casa dele. E aí Deus chama e fala assim, então Marcos, lembra, né? Que eu te perdoei aquela dívida e tal. Né? Então é o seguinte, cara, vou cobrar de novo. Meu direito, volta para cá. É um negócio errado, né? Difícil. E a palavra ali é macrotimia. Tem compaixão. Suporte. A última, para terminar esse sermão que parece não acabar mais. Mútua tolerância em amor. Queridos, nós temos na igreja pessoas de variadas origens. É gente que vem de uma realidade, outro que vem de outra realidade. Não tente que o outro seja igual a você. E glória a Deus porque o outro não é igual a você. Já pensou uma igreja cheia de gente igualzinha a você? Se tivesse uma igreja de gente igualzinha a mim, seria um inferno. Que é horrível, né? Você olha a pessoa, ela é igualzinha a você, isso irrita. Eu fico irritado, né? Porque Deus trabalha a gente assim. Quando Ele quer mostrar o que está errado na gente, coloca uma pessoa igualzinha a gente. Você faz isso, cara. Então, né? Você também faz. E a gente percebe essas coisas. Agora, porque nós somos diversos, porque somos uma família, um tem um jeito de ser, o outro tem um outro jeito de ser. Um foi criado assim, o outro foi criado daquele jeito. Um é daquele que estende a mão e fala, paz do Senhor. O
O outro, ô meu querido, abraço, beijo e tal. O que é essa mútua tolerância? É aceitar as nossas diferenças. É fazer o melhor uso delas. E que bom que você é diferente de mim. Porque na hora que eu estou ali insensível, você está sensibilizado. E Deus usa a sua sensibilidade para abençoar aqueles que estão precisando de uma sensibilidade. E Deus usa a minha frieza para abençoar o outro que precisa de uma certa frieza também, assim sucessivamente. E também nossa caminhada, queridos. Eu nasci na igreja. Eu estou na igreja há quase 50 anos, 35 anos de dedicação, envolvendo aí preparo e tudo mais. Aí o irmãozinho que está aqui há 5 anos, está conseguindo ajeitar a vida dele. Eu chego para ele e falo, mas você está muito errado, você deveria estar lá. Ele fala, pastor, eu estou aquecendo os motores. Você está na 10ª volta, querido. Tem paciência comigo. Tem paciência comigo. Chega o irmão ali e tal, e ele tem lá o seu jeito de ser, né? Eu lembro um dia que chegou um menino, ele vinha na igreja com a camisa do Iron Maiden, né? E aquela coisa, aquela caveira terrível, assim, ele passava na frente lá e tal, e os irmãos... Falei, irmão, você já viu o guarda-roupa do rapazinho? O rapazinho era roqueiro. Ele não tem nenhuma camisa da Disney, irmãos. É tudo Iron Maiden. Eu posso pedir para ele vir pelado, se vocês quiserem, mas tem paciência. A gente já deu um toque para ele. Falou, querido, compra uma camisa básica da Sul Fabril, aquela branquinha e tal. Já está valendo. E aos pouquinhos ele foi deixando o Iron Maiden e tal. Hoje ele não veste branco, mas já não está mais Iron Maiden no seu visual. Tenha paciência, dê um tempo. Ser clemente com as fraquezas dos outros. Algumas pessoas que superam facilmente determinadas coisas, não é verdade? Meu pai, o dia que se converteu, parou de fumar. Mas tem gente que se converte e ainda leva um tempo para superar o fumo. O corpo ainda pede. Tenha paciência. Aquele irmão está cheirando cigarro. Claro, ele fumou, ué. Vai estar cheirando o quê? Né? Se ele fumou, vai estar cheirando... É cigarro que ele vai estar cheirando, mas tenha paciência. A gente não faz isso na família? Vamos fazer isso na igreja, gente? Vamos ser pacientes, longânimos, suportar mutuamente uns aos outros? É ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo, os amigos, devido àquelas faltas que ainda estejam presentes nele, nos ofendam ou até mesmo desagradam. Eu não estou querendo que você ame o cheiro do cigarro. Ame o irmão. O cheiro do cigarro um dia vai deixar ele, se ele parar de fumar, pela graça de Deus, a misericórdia. Essa clemência, na realidade, todas as qualidades são possíveis apenas em amor. Porque se não tiver amor, nós não seremos humildes, nós não seremos mansos, nós não seremos tolerantes, nós não seremos longânimos. O amor é o fruto, estas demais coisas são como parte desse fruto. Para terminar, o pecado é uma força destrutiva, sempre divide, separa e estilhaça. O objetivo central da salvação no sentido é reunificar, trazer junto novamente, reconciliar, restaurar a unidade que Deus criou antes do pecado e a queda ter produzido essa terrível destruição entre Deus e o homem, entre os homens e no próprio homem. Esta unidade que nós temos em Cristo é parte do grande desígnio de Deus. É a resposta da oração de Jesus, que diz assim, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Veja, ele partilha conosco a unidade da Trindade, a unidade verdadeira. Assim, uma das peculiares marcas da vocação cristã é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos curvar nossa fronte. O que você ouviu nesta manhã, querido? O que você fará diante do que você ouviu? Estamos unidos em Cristo. Precisamos manter essa unidade, preservá-la. E como faremos isso? Dependendo de Deus, do Espírito Santo.
mas também juntando a isso nosso esforço consciente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sendo humildes, reconhecendo quem somos e que nada somos à parte da graça de Deus. Sendo mansos, dominando nossas paixões, nosso sangue quente, com auxílio do Espírito Santo. Também sendo longânimo, paciente e suportando uns aos outros em amor, reconhecendo que somos diferentes, porém somos todos amados por Deus, aceitos em Cristo Jesus e unidos por Ele para andarmos nesta unidade que o Espírito nos dá. Façamos um compromisso com Deus, uns com os outros, de nos esforçar conscientemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, eu te agradeço por tua palavra que fala ao nosso coração. Obrigado pela unidade que há em Cristo Jesus. Obrigado porque em Cristo somos um só corpo e estamos vinculados para sermos uma só comunidade, uma igreja, não havendo outra igreja senão a única igreja de Cristo. Te louvamos por isso, te bendizemos. Pedimos graça para viver esta unidade, para demonstrá-la, para desenvolver as virtudes que promovem esta preservação. Te pedimos tudo isso com humildade, reconhecendo que de nós mesmos não podemos produzir essas virtudes. Elas são dádivas do Espírito. Então o Espírito Santo toma oportunidade e ocasião em nosso coração para produzir em nós essas virtudes tão essenciais, tão importantes, para que Jesus seja glorificado e nós vivamos de maneira digna da vocação que o Senhor nos fez. Agradecemos, louvamos em nome de Jesus.